boa tarde, seja novamente bem-vindo ao Almoço Terapêutico. E hoje, eu e a Elaine, nós estamos aqui para falar com você de um assunto que muitas das vezes as pessoas não prestam atenção, somente passam por situações desafiadoras, mas não tem a leveza de parar e entender o momento da vida que ela está passando. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho, conversar aqui um pouquinho sobre quando a vida nos força a parar. O que a gente tem que fazer? O que a gente faz? O que acontece? Como que eu encaro essas situações, esses desafios, esses momentos que eu fico muitas das vezes me sentindo paralisada? Como que esse momento, Laine, na sua vida, que você vivenciou, que você me contou, essa situação, quais foram os seus maiores medos nesse sentimento? Mas antes de falar dos medos especificamente, nos conta um pouquinho qual era o seu momento de vida, o que você estava passando que hoje, né, já tendo passado por todo o processo, você conseguiu entender e olhar para aquela situação e compreender o porquê que a vida fez você dar uma parada ali e falar, não, esse momento agora é seu. Me conta aí um pouquinho. Isso mesmo. Então, bom dia, boa tarde, né, para todos. Realmente, quando você não para, o corpo te para, né? E é incrível isso, como acontece. Nesses 40 anos trabalhando com pessoas, eu tenho muitas e muitas histórias, mas hoje eu quero falar da minha mesmo, da minha história pessoal. Eu estava num momento de vida onde eu tinha uma criança de 5 anos, eu tinha uma mãe com câncer terminal, minha mãe já estava 10 anos doente, e ela tinha sido desenganada pelo médico, e eu tinha que trabalhar muito para poder pagar tudo que, né, a doença da minha mãe exigia. Então, assim, eu trabalhava muito, criança pequena, marido, casa, mãe doente, tudo que vem no pacote. Eu trouxe minha mãe para morar comigo para ficar mais fácil, para não ter que ter duas casas para cuidar, mas não é fácil também morar junto, enfim. A vida da gente vira no avesso. E um dia eu estava entrando na garagem da minha casa e eu pensei, e acho que até falei em voz alta, meu Deus, eu não posso parar um dia. Eu não posso ter gripe, porque se eu parar um dia, ficar sem trabalhar um dia, eu não dou conta de pagar todos os tratamentos da minha mãe, tudo que eu tenho que fazer. E pasmem vocês, uma semana depois, eu sofri um acidente. Uma semana depois que eu falei isso, eu sofri um acidente onde eu tive que parar um ano. Não foi um dia, um ano, nessa situação que eu falei para vocês, né? Então, assim, aquilo que parece ser o maior caos da sua vida, não que seja fácil, não foi nada fácil, mas pode também ser a grande virada existencial que você está precisando. Né? Você precisa parar, não consegue. Então, eu estava no momento da minha vida onde o meu marido, meu casamento, a gente falou aí até numa edição anterior sobre casamento, relacionamento, estava tudo por último. Eu estava por último, eu me abandonei por total, né, totalmente, e a vida falou assim, viu, você tem que para, respira, calma, assim você vai se acabar. Chegava a ponto de eu levar minha mãe no médico e os médicos dizendo, você está pior que a sua mãe. Então, você precisa se cuidar. O estresse era muito grande, né? Então, quando eu dei essa parada, eu tive que fazer uma cirurgia nas duas pernas. Eu fiquei com as duas pernas engessadas durante 6 meses, não podendo pôr os pés no chão de jeito nenhum. E depois eu tive que reaprender a andar. Então, foram mais 6 meses onde eu tive que usar andador, muleta, tudo isso, para reaprender a andar. Porque eu não podia botar os 2 pés no chão de forma normal. Eu tinha que ir aprendendo a distribuir o peso, tudo, porque eu tinha cicatrizes no meu tendão ali muito profundas que poderiam se romper se eu não tivesse cuidado. Então, muita fisioterapia e muito cuidado comigo. Então, o corpo me parou. E nesse momento, enquanto eu fiquei na cama ali parada, gente, pense numa mulher que não é 220,
é 920, essa era eu. Eu estava sempre correndo, que eu não sei nem para onde que eu ia chegar, porque eu estava sempre correndo para chegar em algum lugar que eu também nem sei onde era. Então eu estava sempre correndo, sempre com pressa, sempre assim naquele agito, naquela ansiedade, naquela coisa, e sempre rápido, tudo rápido. Eu não vivia o momento presente. Eu estava ou na ansiedade do futuro ou presa nas coisas do passado, que em algum outro momento eu conto para vocês que me levou a tudo isso. Né? Mas tinha uma culpa do passado que não me deixava olhar para dentro e aí me acelerava para mim não parar para sentir, e eu ia, só ia. Né? E aí, como você falou, gera muito medo, muito medo. Né? Mesmo eu sendo fisioterapeuta, que eu também sou fisioterapeuta, eu tinha aquela sensação que eu não ia mais andar. E aí tudo que vem junto no pacote, né? Você ter que tomar banho sentada de duchinha, porque não consegue entrar no box do banheiro, você não tem uma casa preparada para cadeira de roda, quer dizer, é tudo muito difícil, e eu vivi isso temporariamente, imagino quem tem que viver pro resto da vida, né? Graças a Deus foi temporário, mas é tanta coisa que acontece que gera muito medo. É o medo de você não dar mais, é o medo de você não conseguir mais voltar na sua vida de trabalho normal, é o medo de você não conseguir mais ficar em pé, é o medo. Ah, é tanto medo, gente, é tanto medo. E como lidar com isso, né, Roseli? Como a gente lida com tanto medo? É isso que eu ia te perguntar. Como que você, nesse um ano, olhou para isso? No começo, teve o acontecimento, você caiu, fez a cirurgia, aí você teve que ficar imobilizada, sem poder sair da cadeira, teve vários desafios. Queria que você linkasse aqui para nós podermos entender melhor esses desafios que você teve que superar e você nunca nem imaginava que você poderia passar por essas questões. Então, assim, desde a cirurgia, né? Porque tem o medo da cirurgia. Vai dar certo, não vai dar certo? Os medos são infinitos. Mas antes da gente falar da superação desses medos, fala pra gente um pouquinho como é que foi olhar para esses desafios que você teve que encarar de frente. Como é que foi isso? Nos primeiros 3 meses, eu não fiquei na cadeira, eu fiquei na cama mesmo. Eu não podia sair, ficar com a perna esticada e para cima. Porque como eu estourei o tendão e ele subiu, teve que fazer enxerto, então engessa, o pé da gente engessa assim com a ponta bem para baixo. E depois você tem que ir mudando para colar aqui o tendão, vai mudando o gesso, né? E eram as duas de uma vez só. Aqui comigo, quando acontece, é de dois, não é de um, né? E eu, naquele momento, assim, fiquei ali na cama. Então, pensa você que é acelerado, ficar deitado. Então, a primeira coisa, assim, que eu tive que lidar foi a paciência. Por quê? Eu tinha uma empregada que cuidava da casa, das coisas, eu estava ali sentada na cama e eu observava o jeito que ela fazia as coisas que eu nunca tinha visto, que eu estava trabalhando. Então, você tem que ter paciência, você tem que entender que você depende 100% do outro. Essa pessoa que eu tive que ter paciência, e muitas coisas que eu não enxergava, que eu passei a enxergar, foi quem mais me ajudou. Ela me ajudou com a minha mãe, ela me ajudou comigo, ela me ajudava a tomar banho, ela fazia comida para mim. Quer dizer, então eu tinha que ter, além de muita paciência, muita gratidão, porque eu tive que me dar conta naquele momento que eu, Elaine, toda poderosa, que não dependia de ninguém, desde 9 anos de idade, eu tinha minhas coisas, eu era independente, eu comecei a trabalhar com 12 anos, então, assim, eu era autossuficiente, eu não precisava de ninguém na vida. De repente, eu estou ali precisando 100% das pessoas. Então, você também começa a entender que você precisa do outro, que você não é 100% autossuficiente, onipotente. Aí eu tinha uma criança que fazia balé, que fazia música, que ia para a escola. Quem que vai levar essa criança? O marido tem que trabalhar, alguém tem que pagar as contas. Eu tinha um consultório que eu fechei e durante um ano eu paguei condomínio, todas as despesas. Eu tinha 2 funcionárias que eu tive que mandar embora. E você vai mandar embora funcionárias, tem que fazer acerto. Acerto de que jeito? Né? Então você tem que correr atrás desse dinheiro, que não é pouco. Então, muitas coisas foram acontecendo. Meu consultório tinha acabado de reformar. E eu tinha dado 3 cheques predatados, lembra? A gente dava cheque. O primeiro eu trabalhei e paguei, os outros 2 ficaram voando.
Então, teve a questão financeira, porque meu marido, ele não conseguia dar conta de tudo. Ele dava conta da casa, como ele dá até hoje, mas eu tinha o consultório e eu tinha minha mãe, que tinha muita despesa. E eu, sem trabalhar, simplesmente não ganho, né? Sou autônoma. Então, eu tive essa questão financeira muito forte. A gerente do banco ligando para mim, Elaine, tem cheques, porque eu dei cheque predatado e aí eu ligava para as pessoas, por favor, não põe o cheque, que quando eu voltar a andar eu pago o dobro para você, mas segura o cheque para mim. Ah, não dá porque eu já passei para o fornecedor que passou para o outro, esses cheques iam voando e ninguém sabia nem onde estava. Então, os cheques foram caindo na minha conta e eu não ia depositando. A gerente do banco ligava para mim e falava, Elaine, você precisa depositar. Você precisa depositar. Enquanto meu marido conseguiu, é uma reserva, é um vale, não sei o que, a gente foi indo. Chegou uma hora que parou. E um dia eu falei para ela assim, ó, faz o seguinte, não liga mais para mim, eu tô tão nervosa com isso, essa pressão, eu não tenho o que fazer, né? Porque eu com meu marido perdemos os nossos pais muito cedo. Eu só tinha minha mãe que estava naquela situação. Ele não tinha pai, mãe, nada, então a gente não tinha com quem contar. O meu irmão, justamente nesse período, estava desempregado, gente. Então, pensa, era tudo comigo. Então, a gente não tinha apoio, era eu, meu marido e o banco. E eu falei para ela, faz o seguinte, não liga mais para mim. Ela falou, mas Elaine, seu nome vai para o Serasa. E eu sou uma pessoa muito certinha, nunca deixei minhas contas atrasarem. Eu falei para ela, olha, eu não sei o que falar para você sobre isso. Eu jamais, nunca meu nome foi para o Serasa, eu nunca quero que vá, mas eu só vou dizer para você uma coisa. Nesse momento eu não tenho nada a fazer, então não liga mais para mim. Se vai para o Serasa, para onde vai, eu não sei. Depois, quando eu voltar a trabalhar, eu vejo o que eu faço, que agora eu não tenho que fazer. E aí, gente, naquele momento eu entendi que se eu não fizesse algo por mim, se eu não fizesse alguma coisa, se eu não aproveitasse aquele momento de algum jeito, eu ia ficar louca. Você fica louca, sua cabeça não para. Você não consegue assistir uma televisão, você não consegue ler um livro, porque sua cabeça tá assim, ó. Eu era acelerada, tudo isso acontecendo, e minha cabeça a 1000 por hora. Então, foi aí que eu resolvi escrever um livro, comecei a escrever um livro. Então, todo esse estresse eu fui pondo no livro, lá fui escrevendo, escrevi na mão mesmo, na mão. Depois uma pessoa datilografou lá para mim na época. Eu estou falando coisa de 23 anos atrás, tá? Nessa época, eu também comecei a pintar. Eu tinha uma amiga que dava aula de pintura, então ela chegava lá em casa, ela põe um plástico em cima das minhas pernas, assim, botava a tela e trazia todo o material. E ela ia dar aula, ela falava assim, ó, faz aí o que vier na sua cabeça. Quando eu voltar, eu trago a tinta para você colorir. E ela foi uma amigona, né? A Nilce é maravilhosa, porque isso também fazia eu colocar minhas emoções para fora, porque era um turbilhão, gente, eu tenho que colocar aquilo para fora de algum jeito, né? Então, assim, eu fui achando esses caminhos. Então, eu fui pegando essa criatividade, fui colocando para fora, para driblar o medo, para driblar essas questões todas, né? A minha mãe ali também precisando de mim, ela não podia me ajudar, nem eu a ela, precisando contar com os outros. Meu marido foi assim naquele momento, nessa hora que você vê quem está do seu lado, né? Ele foi assim muito melhor do que eu pensava. Então, ele foi, além de ser muito meu companheiro, meu parceiro, ele foi um paizão e ele também foi um genro excelente, porque tudo que ele fez pôde fazer pela minha mãe, ele fez, tudo que ele pôde fazer pela minha filha, que eu não podia, ele fez. O meu irmão desempregado também foi uma mão na roda, porque me ajudou muito com a minha filha, leva, vai buscar aquelas coisas todas. Com a minha mãe, leva no médico, leva isso. A minha mãe ia no médico, ia na farmácia, na farmácia não, ia no hospital, tomar sangue, quase toda semana. Então, meu irmão foi, assim, fundamental nessa hora, porque ele fez tudo aquilo que eu fazia com a minha mãe e com a minha filha, também me ajudou. E assim a gente foi indo, né? Então, eu fui aprendendo a driblar o medo dessa forma, usando a minha criatividade, fazendo coisas novas, me desafiando e entendendo para quê, não é nem por quê, mas é para que isso está acontecendo comigo. Porque o primeiro momento é revolta, viu, Roseli? Primeiro momento você se revolta. Você fala assim, meu Deus, mais isso? Já não estava difícil, né? Agora mais isso? Como é que eu vou sair dessa? O porquê comigo, né? Porque Porquê comigo. comigo? Eu acho que a primeira emoção muito forte é a raiva, né? Porque você fica realmente revoltada, você se revolta inclusive com Deus. Você fala, peraí, por que comigo? Já estava tão difícil minha vida, você vai dar mais esse peso para mim? E aí, gente, eu também fiz uma coisa que foi ler a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia dessa maneira. Eu li a Bíblia inteirinho 2 vezes nesse 1 ano.
E eu queria entender para que eu estava passando por tudo aquilo. Eu queria que Deus falasse comigo de qualquer jeito. Porque eu sempre tive fé, mas eu nunca tive essa intimidade com Deus. E naquele momento eu também desenvolvi a intimidade com Deus, que foi incrível. Né? Depois, assim, até vou falar tudo que eu aprendi, mas o primeiro momento é de raiva, é de desespero, é de pânico, é de medo, é tudo de pior que você pode imaginar acontece. E as pessoas que vêm visitar você, elas são incríveis, né? Que tem meia dúzia que é maravilhosa, que ajuda, que tá ali, que é parceira, que levanta você. Mas tem o resto, gente do céu. Tinha gente que vinha na minha casa me visitar só para ver onde eu morava, só para ver a minha desgraça, ou então para dizer para mim assim: nossa, coitada, o que você fez de tão ruim para Deus te castigar desse jeito? Então tem gente que parece assim que é incrível, que a pessoa vem, ela fala coisas e ela nem percebe que ela põe o celular no chão. Então, assim, eu tive que ser muito firme também nesse sentido. Muitas vezes aprendi a falar não, essas visitas eu não quero. Aprendi também quando as pessoas falavam bobagem para mim, absorver, escutar por aqui, soltar por aqui, não deixar que aquilo entrasse. Porque quando você está fragilizada, você pode ser terapeuta, você pode entender, você pode ter consciência, pode ser o que for. Se você estiver naquela situação fragilizada que eu estava no começo, tudo entra, gente. É muito difícil. Você tem que ter muito autocontrole para as coisas não entrarem. Tinha gente que dizia para mim assim: nossa, será que você vai conseguir voltar a andar de novo? As duas pernas? Gente, eu era fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta, eu tinha certeza que eu ia voltar a andar. Eu não estava com nada neurológico, era só ortopédico. Eu tinha certeza, tecnicamente, que eu ia voltar a andar. Mas você está tão fragilizada que a pessoa fala isso, você fica desesperado. Você fala: nossa, será que eu vou mesmo voltar a andar? Começa a botar dúvida na sua cabeça. E é realmente um momento terrível. Só que aí a gente precisa encontrar a saída, né? Sim. Você sabe que nesses momentos, muitas pessoas deixam de acreditar nelas e entram nesse processo de depressão, porque houve tantas questões negativas ao seu redor, são tantos falatórios, tantas sensações, tanta negatividade, que muitas das vezes as pessoas permitem que isso realmente faça parte, né? Eu não consigo mais, não vou mais me permitir, não vou mais conseguir ser a pessoa que eu era antes. Eu acho que esse é um ponto que quem está passando por um processo desse ou está se percebendo que às vezes pode ser que não seja um acidente físico especificamente, mas pode ser uma questão financeira que aconteceu e você quebrou e você não consegue mais dar um passo na sua frente. Julgado nós sempre seremos, em todas as situações da nossa vida. O que a Elaine está colocando é, por mais que a gente esteja numa situação muito desafiadora, sempre vai existir o lado positivo daquilo. E eu queria te perguntar, Elaine, hoje, olhando para essas situações que você passou lá atrás, o que você traz de positivo? O que você traz de aprendizado que você começou a colocar na sua vida depois de ter entendido tudo isso? Bom, eu acho que tem muito mais positivo do que negativo, né? Como eu falei assim, o primeiro impacto é muito sufoco, só que depois você vem numa caminhada. E assim, eu sempre tive uma cabeça sempre voltada para o positivo. Então, eu nunca fui aquela pessoa que leva tudo para baixo. Eu sou muito otimista em tudo. Então, quando eu saí, depois daquele primeiro impacto de desespero, e que eu falei para a gerente, não liga mais para mim, e consegui ajuda, as coisas foram se encaixando, eu falei: agora eu vou achar uma saída para mim, eu tenho que olhar para mim. Tenho que entender o que aconteceu, por que eu estou nesse lugar. Porque Deus não ia permitir que eu passasse por isso num momento tão importante, que minha mãe precisa tanto de mim, minha filha, de graça. Né? Então, eu sempre acredito que tudo concorre com um bem maior e que tudo que eu estou passando tem um para quê e eu preciso entender o que eu aprendo com isso. Então, a minha linha começou a ser nessa daí. Então, eu comecei a me perguntar: para que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender?
Por que que eu estou nessa situação? Porque eu sei que eu me levei lá. Eu me levei lá porque alguma coisa estava errada. E eu entendi assim, eu tinha que dar uma desacelerada, mas eu não entendi isso. Né? Eu carregava uma culpa lá de trás, que num outro momento eu conto, quem lê meus livros sabe, eu sempre conto a minha história. Né? Eu sempre dizia lá atrás para minha mãe, não briga com meu pai que ele morre de infarto. Qualquer hora ele vai ter um infarto e vai morrer. E aos 58 anos de idade, realmente, meu pai teve um infarto e morreu. Eu não sei se eu previa isso, se eu tinha uma intuição, ou, né, enfim, a gente nunca sabe. Eu só sei que a hora que meu pai morre de infarto, obviamente minha mãe se culpa, porque ela lembrou que eu sempre falava isso para ela. Em 6 meses ela desenvolve um câncer que durou 10 anos, inclusive esse ano foi o ano terminal dela, porque logo que eu comecei a andar ela já morreu. Então, assim, eu me enchi de culpa pelo câncer da minha mãe. Então, para mim não ter que olhar para essa culpa, para mim não ter que assumir que eu era culpada da minha mãe estar doente, porque eu botei isso na cabeça dela, que a culpa era dela, eu fui entrando num looping. Então, a vida estava dizendo para mim, para, Elaine, você está muito estressada, para, não é isso. Olha para essa culpa, tira essa culpa daí. Ninguém tem culpa, nem sua mãe, nem você, nem ninguém. É a vida, às vezes você tem uma intuição, você previa isso, vai saber. Então eu tinha que ter parado, eu tinha que ter olhado para dentro de mim, mas eu não fiz isso. A culpa me pegou de tal maneira que eu saí trabalhando que nem louca para não sentir, que é isso que a gente faz quando dói. Quando dói, você prefere pensar, você prefere entrar em vícios, você prefere fazer um monte de coisa para não sentir. Então, quando eu parei, eu tive que olhar para tudo, porque daí eu estava ali parada, a vida estava continuando, mas eu estava ali olhando como uma espectadora. E aí que eu fui me dar conta quem realmente estava movendo a minha vida, a culpa. E eu tinha que resolver isso. Então eu entrei num processo de auto-perdão, de entender. E aí houve uma coisa muito importante, que apesar da minha mãe estar na cama, e eu também estar na cama em quartos ao lado, a gente conseguia em alguns momentos se encontrar, né? Ou ela vinha ou eu ia de cadeira de roda, assim, a gente se encontrava. E, gente, foi incrível, porque a gente se resolveu de uma maneira que era uma resolução de uma vida inteira. Né? Eu pude pedir perdão para minha mãe pediu perdão para mim, a gente se entendeu, se resolveu. Eu senti o amor da minha mãe por mim, que eu não senti a vida inteira. Foi maravilhoso, porque eu precisei dessa parada para olhar para dentro de mim, para resolver as minhas culpas, para me perdoar, perdoar minha mãe. E a gente se entendeu de uma maneira incrível, que ela estava indo embora. E ela não podia ir embora daquele jeito, a gente tem que ter esse tempo. Deus foi maravilhoso, porque ele falou, para que você precisa se resolver com a sua mãe. As duas estão aí agora paradas, vocês vão se entender. Então, o primeiro aprendizado que eu tive é que a doença é um caminho. É um caminho para você resolver algo que você precisa resolver. Então, não espere isso acontecer com você. Pare antes. Olhe para dentro. Resolva o que tem que resolver antes que você tenha que passar por uma coisa tão traumática na sua vida, né? A segunda coisa importante é que eu tinha uma filha de 5 anos. E esse tempo que eu fiquei na cama, todo santo dia minha filha vinha lá, sentava comigo e eu brincava. A gente criava jogos, inventava joguinhos, a gente brincou. Eu pude ensinar um monte de coisa para minha filha, que hoje faz parte da estrutura emocional dela, porque ela estava no alicerce, que eu não faria se eu não tivesse parado. Eu pude olhar para o meu marido de uma forma diferente. Eu era mandona, eu era autoritária. Eu falo que toda mulher abacaxi tem um marido banana, né? Então eu era aquela mulher abacaxi que tem que controlar tudo, dominar tudo, fazer tudo, tomar frente de tudo. E aí eu estava ali largada. E ele foi sumindo, ele foi assumindo, ele foi assumindo. Ele se tornou o homem da casa. E nosso relacionamento melhorou muito, porque eu dei espaço para ele. Quando eu retomei, a gente retomou em equilíbrio, não eu mandando, não eu tomando a frente de tudo, mas eu sendo a parceira lado a lado com ele. Então foi muito importante isso. Eu também pude ser mais grata àquela pessoa, minha funcionária, que me ajudou tanto. Né? Eu pude entender que eu dependia dela, e dependia das pessoas. Então, eu pude conhecer melhor as pessoas que fazem parte da minha vida. Tem pessoas que você acha que são seus amigos e não são. Nessa hora somem. Eu tive pessoas que me ajudaram muito. Eu tinha amigas ali no prédio que eu morava, que depois, quando eu podia, mais tarde um pouquinho, elas me botavam na cadeira de roda e me levavam passear no shopping.
me levavam a passear nos lugares, elas me tiravam daquele lugar que dava muita angústia ficar ali parado, né, no tempo todo. Tem a outra que me ensinou a pintar, tem a outra que digitou meu livro inteiro para mim poder, a hora que eu fiquei de muleta, eu lancei meu livro. Então, eu tive muita ajuda, teve muita gente que eu não esperava que estava ali pronta para me ajudar. Né? Foi assim uma fase muito bacana. A única coisa ruim é que as minhas amigas levavam muita comida para mim, eu acabei engordando um pouquinho que não podia, mas foi tudo com muito carinho, com muito amor. Então eu tive muito aprendizado. Eu posso dizer que é um divisor de águas na minha vida. Existe a Elaine antes, imatura, mandona, autoritária, e uma Elaine agitada demais, ansiosa demais, e uma Elaine mais centrada, mais calma, mais amadurecida, que enxerga a vida hoje de um outro jeito. Eu estou muito mais íntima de Deus a partir disso, e eu entendi que nada acontece na vida por acaso. Gente, eu era muito vítima, eu tinha muito dó de mim. E nesse período eu percebi que eu tinha muito mais coisa para agradecer do que para reclamar. Foi muito bom ter essa sacada e olhar um pouquinho para essa superação, me sentir mais vitoriosa do que vitimada, né? Isso foi também muito importante. E eu entendi também que se você não se respeita, não se conhece, não se ama, se você não olha para dentro, não é se vai ficar doente, você vai ficar doente. Não sei que hora, mas vai ficar. A conta chega. Então, antes que a conta chegue, tome uma atitude, busque uma ajuda, faça uma terapia, olhe para dentro, se equilibre, veja que tipo de emoção está movendo sua vida e que tipo de tortura está causando para você aí sem perceber. Que acho que é isso que eu tenho como lição aí para minha vida. Eu deixava a culpa me mover sem saber, eu não tinha consciência. Você falou de todos esses sentimentos, dessas emoções. Você colocou a raiva, você colocou a culpa, você colocou o vitimismo. Medo. Não, os medos são vários, né? Mas quando a gente fala da raiva, da culpa, do vitimismo, são sentimentos que estão enraizados no nosso sistema, que vão para o nosso coração de uma forma que impregna, né? E eu gostaria de te perguntar o seguinte: você sentiu tudo isso, você aprendeu tudo isso naquele momento. De alguma forma, você levou isso para a sua vida, essa melhora com todos esses seus aprendizados, conseguiu olhar, né, a sua vida como estava, onde você ficou com tudo isso que você ganhou depois da vida turbulenta que estava vivendo. E depois que você passou por tudo isso, como é que a vida, em algum outro momento, ela te deu indícios que você conseguiu perceber, teve uma sutileza aí ou não, a vida te trouxe algum momento que fez você relembrar daquela situação, porque você estava entrando no mesmo caminho, porque você se curou parte e não totalmente de todas aquelas questões? Nossa, que pergunta profunda é essa, né? Essa pergunta é bem profunda e realmente eu aprendi muita coisa, mudei muito, só que a gente não é perfeita e a gente tem que estar em constante aprendizado, crescimento, e a vida continua e as coisas continuam acontecendo. Há um tempinho atrás, eu me aposentei, entrei na menopausa e a minha filha, né, que era uma pessoa importante na minha vida, foi morar fora, enfim. Muitas coisas aconteceram, eu fiquei com o ninho vazio, que é uma coisa bastante complicada, pelo menos para mim foi bastante complicado ter uma filha só, a gente é muito unida, então esse ninho vazio foi complicado. E eu tinha na minha cabeça, que eu acho também que é uma coisa que a mulher traz, o homem traz, eu acho que é meio que está no nosso radar inconsciente, que se aposentou. Aposentadoria parece que está ligado à velhice. Menopausa parece que está ligado àquela sensação de que você está esperando a morte chegar. Aquela mulher maravilhosa, poderosa, cheia de produção, que produz,
acabou, agora você está na menopausa, você está morrendo um pouquinho por dia. E eu acho que, sem perceber, inconscientemente, eu trazia isso dentro de mim. Porque eu sempre falei que eu nunca ia aposentar, eu quero continuar trabalhando, tenho muita coisa para fazer. Só que houve isso. Então, eu acho que tudo isso junto deu uma baqueada em mim e eu percebi que eu já não estava me reconhecendo. Falei, peraí, essa aí não sou eu. Né? Eu estava mais para baixo, estava mais desanimada, as coisas não estavam indo como eu gostaria. Eu comecei a ter alguns problemas que não faziam parte. E aí que eu conheci a Roseli, foi maravilhoso. A Roseli é uma excelente terapeuta. E foi ela que me ajudou muito a entender isso, porque eu cheguei para ela e pasmem vocês, né? Aquele lugar da cicatriz de 23 anos atrás, apareceu ali um pelotinho e comecei a ter dor naquele lugar. Então, eu comecei a caminhar e ter dor naquele lugar. E eu pensava assim, gente, o que está difícil de eu caminhar, né? O que tá me segurando para eu seguir em frente? Porque caminhar é muito importante, é muito significativo. Aquele momento que eu passei 23 anos atrás, eu tinha que parar, eu não podia continuar andando. Porque eu não estava andando, eu estava correndo, então eu tinha que parar. E agora, quando eu estava dando passos, eu estava tendo uma dor que estava me travando. Então, o que está me travando para eu ir para o próximo nível, para mim ir para o próximo passo da minha vida? E foi aí que a Roseli me ajudou muito a olhar para dentro e entender, né, todas essas questões. Por que eu não estou dando o próximo passo? Que medo é esse que voltou aí ou que não foi resolvido? Né? Que medo, que sentimentos são esses inconscientes? Veja só, gente, com tudo que eu estudo, com tudo que eu trabalho, porque depois de tudo que eu passei lá atrás, eu comecei a trabalhar com a parte emocional, porque eu vi o quanto foi difícil para mim. Então, eu comecei a estudar psicologia, trabalhar com essa área. Então, mesmo eu estudando, trabalhando, sendo uma terapeuta, eu ainda assim tenho dificuldade de sozinha conseguir. Tem muitas coisas que eu resolvo sozinha, mas é muito difícil sozinha você ter que ir nessa profundidade de entender o que está travando você de dar o próximo passo. Por que seu pé voltou a doer? Que sinal ele está te dando aí? Que coisa lá atrás você não resolveu direito que você tem que agora olhar mais profundamente? E foi aí que eu retomei a minha terapia, encontrei a Roseli e posso dizer para vocês que é incrível, porque tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E quando você consegue olhar para o seu inconsciente, quando você olha para dentro e entende o que está acontecendo com você, por que seu pé está doendo. Gente, eu quase operei esse pé, eu estava indo para cirurgia. E chegou lá na hora, não deu certo a cirurgia. E aí eu falei, não vou marcar de novo. Se não deu certo é porque não é para ser, eu tenho que resolver a causa disso. E eu acho que é muito importante. A gente passa, às vezes, pela vida se entupindo de remédio, se entupindo de cirurgia, e passa de médico em médico, e vai no médico, e vai no outro, e vai no outro, e vai no outro, para anestesiar aquilo que era simplesmente você olhar para dentro, com uma ajuda de alguém competente e capaz que pode ajudar você a entender o seu processo. E quando você entende, é maravilhoso, porque resolve. E a vida fica mais leve, a vida fica mais feliz, porque você também tem você aqui na mão. Né? Você resgata a sua vida. Eu estava sentindo que não era eu. Eu tinha perdido a pessoa que eu sou. Cadê? Onde que eu tô? Eu estava perdida em algum lugar. Eu tive que buscar onde eu estava. E aí eu retomei. Olha, eu tô aqui de volta. Sou eu de novo. Que coisa boa. Então é isso, né? Você sabe o quanto você me ajudou, Roseli, nesse processo e o quanto tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu acho que é importante nós deixarmos aqui, assim, bem claro que toda doença física, tudo que acontece conosco fisicamente, ela tem um fundo emocional. Então, o que aconteceu na sua parada, você tinha que parar, porque você estava num momento de autorreflexão. De alguma forma, o seu inconsciente estava pedindo para você olhar para dentro e ver o que você precisava resolver com aquilo. Você descobriu ali vários sentimentos, várias sensações, que de alguma forma estavam também te corroendo. Veio à tona aquelas questões, né? A questão da culpa, os medos todos que afloraram. E aí, passou-se alguns anos,
de alguma forma isso retorna. Sim. Por quê? Porque eu também estou querendo dar passos largos, já estou num outro processo de vida, com um amadurecimento que estou pronta para transcender aquilo que eu era, a pessoa que eu era, o autoconhecimento de alguma forma te levou a isso. E aí a vida falou, vamos parar e olhar para isso de novo antes de você dar o próximo passo? Sim. E aí nós olhamos para isso, conseguimos resolver essas questões, a cirurgia foi desmarcada uma vez e você não precisou da cirurgia, porque basicamente o seu pé está resolvido. Sim. O seu tendão está resolvido. Então, assim, a cicatriz que existe ali, ela é de fundo emocional. Quanto mais nós conseguimos olhar para dentro, olhar para essas raivas, olhar para esses medos, olhar para a culpa, para o seu vitimismo, que de alguma forma tem uma ligação com o local onde foi feita a cirurgia, quanto mais é limpo essas sensações, esses sentimentos, mais você está pronta para caminhar na vida. Como você disse, nada é por acaso. A vida não traz as coisas pra gente do nada, como as pessoas falam. Ah, mas tinha que acontecer. Não, não tinha. Não era assim. Você tem que olhar o porquê daquilo. Por isso que eu perguntei para você, onde que existiu esses aprendizados? O olhar para dentro naquela época, de onde você tirou e como é que você trouxe isso para sua vida? Porque só passar pela situação, você cai na mão novamente de um médico. Não quero falar mal da medicina, mas hoje nós temos uma linha diferente de médicos que realmente olham para essa questão do ser humano como um todo. Nós não somos só corpo físico, não somos só mente, só emoção, nós somos um conjunto de tudo isso. Se nós E você somos sabe que é interessante? Sabe que é interessante que, assim, da mesma forma que você, se você não mudar numa separação, por exemplo, você vai atrair o mesmo tipo de homem para você ter esse aprendizado, nesse caso também, se eu não olhar para dentro e não resolver a causa, eu vou estar atraindo outras situações para o meu corpo, outras doenças, outras coisas que vão só piorando, né? Exatamente, era aí que eu ia chegar. Porque se nós somos um conjunto e nós somos separados, né? A medicina separou a mente, as emoções do corpo físico. E com um detalhe, o corpo físico está totalmente fragmentado. Cardiologista, o neurologista, endócrino, nós somos todos fragmentados e na realidade nós somos um ser único. E hoje, tanto a neurociência, a neuroplasticidade, a PNL, a epigenética, ela nos traz essa nova ciência, exatamente isso. Se nós somos um corpo único, um ser único, físico, mental, emocional, com energia, como que vai ser tratado separadamente? Se todos esses traumas, esses choques, essas dores, esses sofrimentos, essa tristeza que foi vivida lá atrás, não for curado isso, como é que seu corpo físico vai ser curado hoje? A medicina está engolindo, eu falo que ela está engolindo seco, ela tem que admitir que algumas doenças são emocionais. No caso do câncer, por exemplo. Eles Sim, estão tendo que total. engolir isso, porque é gasto tanto dinheiro com remédios, com tratamentos, que hoje a política pública não está mais tendo condição de acolher todo mundo dessa forma. O mesmo acontece com a depressão. Já é Ansiedade. sabido de todas essas questões, assim, eles estão tendo que engolir isso seco, né? Então, por que não parar, se observar,
o porquê que aconteceu determinadas situações no meu passado e às vezes vem se repetindo de ciclos em ciclos e nós não nos damos conta, porque talvez não temos consciência, mas agora, ouvindo, você vai ter consciência. Você vai ter condições de parar e fazer uma reflexão da sua vida passada. Quais foram os momentos que a vida me fez parar? Por que eu tive que parar nesses momentos? Quais foram as consequências disso? Quais são os aprendizados que eu trago para mim hoje, para que a partir de agora eu possa mudar algumas ações, alguns sentimentos, momento, como a Elaine disse, de agradecer, de pedir perdão, de realmente ter a consciência, não mais o inconsciente, mas a consciência. Porque quando a gente traz a consciência, muitas das coisas nós conseguimos resolver. Quando a gente consegue trazer todos esses episódios, esses sentimentos, essas sensações, se eu trago a minha consciência, parte disso já está resolvido. Aí é questão só de olhar e ver o que eu faço com isso daqui para frente. E aí, assim, entendendo tudo isso, Elaine, agora, sabendo tudo que você conseguiu olhar todo desse tempo, dessa segunda vez que você teve que entender o porquê de novo estava te trazendo, a vida estava te mostrando que você ia ter que parar de novo. O que você consegue hoje entender que você mudou da primeira, da segunda para a sua vida hoje? Uhum. O que mais você teve de aprendizado e o que mais sentimentos apareceram aí, além desses que você disse, fora os medos, porque medo vai estar presente. E aí a gente tem que saber lidar com os medos, né? Olhar para o medo e falar assim, tá bom, o medo está aqui, o que eu vou fazer com ele? Nós temos que ter... Aí eu falo que quem lida com medo é quem é corajoso, que vai pegar esse medo e falar, tá, o medo está aqui, o que eu vou fazer com ele? Né? Vou encarar eu tenho uma frase. Eu tenho uma frase que minhas clientes sabem, né? As mulheres 40 a mais que eu trabalho sabem, meus clientes, que é assim, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Então eu sempre falo que eu coloco a fralda e vou, né? Porque não tem como deixar o medo dominar a gente, né? Você vai embora. Mas assim, é muito diferente a primeira vez da segunda, porque a primeira vez eu tive realmente que parar. Na segunda, com toda a maturidade que eu adquiri, com tudo que eu passei, com todo esse meu processo, o meu tendão ele deu um pequeno sinal. E esse pequeno sinal fez com que eu tivesse dor e essa dor me levasse no médico que orientou que o único caminho seria a cirurgia. E eu acho que o importante é entender isso, né? Será que é o único caminho mesmo? Então, nós não estamos aqui dizendo, gente, que você não tem que fazer cirurgia, não estamos aqui dizendo que os médicos não vão te levar, nada disso. A gente precisa muito do médico, precisa do remédio, precisa da cirurgia, precisa de tudo isso. Só que, em primeiro lugar, a gente tem que ser o nosso primeiro médico. O que realmente eu preciso? O que realmente está acontecendo na minha vida? Né? Então, assim, o que eu aprendi nessa segunda vez? Primeiro que eu posso interromper esse processo bem antes que chegue lá. Né? Eu acho que essa foi a grande sacada, porque antes eu não sabia, eu deixei a coisa chegar no extremo. Agora não, apareceu lá um negocinho, eu já corri atrás e já resolvi. Então, eu não preciso deixar chegar no extremo para fazer alguma coisa, eu posso fazer isso antes, né? E, lógico, né, que para mim, assim, o único caminho realmente que pode me curar, que pode curar a criança, a adolescente, a bebê que está dentro de mim, muitas vezes que ainda não foi curada, é olhando para dentro. O autoconhecimento é o único caminho que nos cura. E eu entendo hoje que ele é para sempre.
né? Porque não é porque eu aprendi 20 anos atrás uma coisa que hoje eu vou passar batida pela vida, não. A vida vai me trazer outras oportunidades e eu vou ter que também estar lidando com isso. Então, o autoconhecimento ele é para sempre. O aprendizado é para sempre. A gente está aqui na vida para aprender. E se você está tendo muita repetição, ou está atraindo sempre o mesmo homem, ou está sempre doente, ou está sempre atraindo o mesmo chefe, se você está percebendo que essa situação ruim está sempre se repetindo, para, faz terapia, vai olhar para dentro, busca o autoconhecimento. Por quê? Você precisa mudar. Enquanto você não muda, as coisas vão repetindo. Sabe aquela coisa? Até você aprender, você vai passando, vai passando. Quer parar de sofrer? Olha para dentro. É o único caminho. É o único caminho. Eu acho que é isso. Muito bom. É importante, eu queria colocar, você falou, né? Nós precisamos de médico, nós precisamos da medicina, sim. Mas a partir do momento que você começa a ter a consciência de que você não precisa ficar doente para olhar para a sua vida, nós começamos a usar a medicina com outro olhar, de uma outra forma, que é o que eu faço. Eu vou a médico só para fazer exames e ver se de verdade tá tudo certo. Não tomo remédio nenhum e eu tenho 60 anos. Então, assim, eu vou ao médico, o médico fala, ou você está tomando algum remédio? Não, não preciso. Por quê? Porque para mim, a medicina, ela tá ali para me servir, para me dizer que de verdade eu estou bem e eu vou continuar bem. Porque se eu descobrir algum desequilíbrio, eu vou olhar para aquele desequilíbrio e já vou me curar. Eu tenho tanto essa consciência hoje que eu já passei por uma vida de tomar remédios, não é que nunca foi assim. Já tive aí essas questões de me entupir de remédio porque eu não conseguia trabalhar de tanta enxaqueca. Eu tive muito isso no passado. Mas eu fui buscar, eu fui descobrir com o meu autodesenvolvimento e hoje eu tenho a certeza e a clareza de que depois que você se permite olhar para dentro e ter a consciência de que tudo aquilo que eu passei, eu consigo me curar e trazer para o meu dia de hoje, continuar no processo de cura, porque isso não tem fim, não é assim, eu me curei de tudo, não tenho mais nada para olhar. Não, como a Elaine disse, o nosso bebezinho, a nossa criança, os nossos antepassados, a nossa origem, tá aí. E vira e mexe a vida traz questões para nós olharmos. Aí é o quanto eu tenho a coragem, a vontade de olhar para essas questões e não deixar que ela me desmonte. Que é exatamente essa questão que a Elaine trouxe. Ela passou a primeira vez o maior perrengue. A segunda já foi com um outro olhar, de uma outra forma. E não vai ter a próxima. A hora que ela sentir um quesinho no tornozelo dela, o que ela vai fazer? Já vai olhar para aquilo na hora. Se tiver resquícios ainda ali de questões para ela resolver essa situação, ela vai buscar, porque ela já sabe o caminho. E como a Elaine falou, às vezes conseguimos fazer sozinhas. Às vezes a gente precisa de ajuda. Muitas das vezes eu peço ajuda para outras pessoas, porque eu sozinha, às vezes, eu me auto-saboto naquilo que eu estou querendo me curar. E faz parte, tá tudo certo. A gente só precisa estar aberto para isso. Isso. Não é isso, Elaine? É exatamente isso. Espero que esse nosso encontro aqui tenha ajudado você a refletir um pouquinho na sua vida aí, né? Que emoção está movendo sua vida? Qual que é a sua crença primária que faz você muitas vezes não conseguir falar não, ter uma vida difícil, engolir um monte de coisa que vai te deixar doente? Né? O que a vida está mostrando para você que você não quer enxergar,
Que tipo de mudança você precisa fazer dentro de você para atrair novos padrões de pessoas, situações. Então, assim, pede ajuda, olha para você, olha para sua vida. O autoconhecimento é o único caminho que liberta de verdade, que vai levar você a uma vida mais leve e feliz do jeito que você gosta. E nós, do jeito que você gosta, não do jeito que você merece, né? Do jeito que nós merecemos. Então, nosso bate-papo aqui hoje foi justamente para você refletir aí. Olha para sua vida. Dá esse tempo para você antes que a vida pare você de um jeito que não vai ser nem um pouco gostoso, vai ser difícil, sofrido. Pare antes e olhe para dentro. É o único caminho que realmente vai deixar você curada de verdade. Foi um grande prazer estar aqui com você. Foi muito bom compartilhar um pouco da minha história aí com você. Espero que tenha ajudado você a se olhar, né? E eu agradeço muito a Roseli pela oportunidade e por tudo de bom que ela já fez por mim, me ajudou nessa minha trajetória e tantas outras pessoas e ajudas que a gente pode buscar, gente. Sozinho não dá, sozinho não dá. Então vem com a gente na próxima quinta, né, Roseli? É isso mesmo. Só, e não esqueçam que a nossa vida é cíclica. Então, se você passou uma vez, provavelmente você vai passar de novo. E cada vez que você passasse agora com essa consciência toda, fica mais fácil de ter esses entendimentos. Eu espero que nós pudemos aqui nesse bate-papo ter trazido um pouco mais de clareza para você do quanto é importante olhar, se permitir se conhecer. E nós vamos ficar por aqui hoje e próxima quinta-feira novamente com muito mais bate-papo profundo. Um grande beijo e nós vamos ficar por aqui.